Antes de ler o texto bíblico, eu gostaria de apresentar aos meus amados o pastor Flávio Santana. Queria que ficasse em pé. Está aqui à minha direita. Pastor Flávio Santana trabalha comigo na Luz para o Caminho. E nos foi autorizado informar aos meus amados que a Luz para o Caminho é uma agência missionária. E nós trabalhamos com algumas frentes, como televisão, programas de rádio, programas de telefone e literatura. E o reverendo Flávio, o pastor Flávio, está aqui por uma razão simples. Ele é o nosso líder nesse ministério importantíssimo chamado Disque Paz. É um ministério por telefone. E algumas igrejas da Assembleia de Deus têm sido nossas parceiras nesse ministério. Nós instalamos uma máquina simples na sua igreja. A única coisa necessária é uma linha telefônica. E esse número do telefone é divulgado a exaustão na sua cidade e as pessoas ligam para ouvir uma mensagem. Essa mensagem é feita por mim e ao final desta mensagem de 2 minutos existe um sufixo da sua igreja, terminando dizendo: este é o ministério da Igreja Assembleia de Deus da cidade tal, e você coloca todos os horários de trabalho da igreja, de tal forma que é uma agência de evangelização e de consolo, e ao mesmo tempo divulga o nome da igreja na sua cidade, no seu bairro. O pastor Flávio trouxe vários folders explicando como é que você pode utilizar esse ministério na sua igreja. E oportunamente ele vai passar às suas mãos, para as mãos de todos os presentes, um folder desse ministério. Nós temos um segundo ministério que é chamado Cada Dia Natal, e eu faço esse folhetinho com 31 mensagens evangelísticas, e na 4ª capa você põe a foto do templo da sua igreja. Esse folhetinho é para ser distribuído evangelisticamente no final do ano, para a família, para os parentes, para vizinhos, no condomínio, no local de trabalho, da escola, e nós também podemos oferecer isso às igrejas. Com envelope, tudo, custa R$1 o exemplar, e com 1.000 exemplares você pode fazer com a 4ª capa da sua igreja, botando a foto do templo da sua igreja nessa 4ª capa. Então, se você tiver interesse, o pastor Flávio também pode lhe dar orientação como é que você pode usar esses 2 ministérios. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no texto de Isaías, capítulo 40. Eu não me recordo exatamente onde está na nossa apostila, acho que é página 177, salvo melhor juízo, 177 na sua apostila está esse esboço que vamos abordar aqui. Isaías 44, versos 3 a 5. Abra, por favor. Isaías 44, 3 a 5. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Eu estava pregando há alguns anos na cidade de Salvador, na Bahia, e naquela ocasião eu pregava sobre avivamento. E quando terminou o culto, uma repórter da cidade estava ali para uma entrevista. E aquela repórter olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor acredita no que prega? E eu respondi para ela: é claro que eu acredito. Acredito firmemente no que prego. E ela, um tanto quanto cética, incrédula, me respondeu: mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa trazer um avivamento para a igreja? Que Deus ainda hoje possa impactar uma igreja, uma cidade, uma nação? Eu disse: eu creio nisso. Ela, ainda cética, me respondeu: mas o senhor pode me dar então pelo menos alguma evidência disso? Eu disse: eu posso. E eu citei para aquela repórter o que aconteceu na Inglaterra, no século XVIII.
Naquela época, fruto do iluminismo, poucas igrejas acreditavam na Bíblia. Os pregadores, descomprometidos com Deus, pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos, e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. Ninguém mais acreditava que a igreja da Inglaterra pudesse se reerguer das cinzas. Quando todos apostavam, entretanto, no fracasso da igreja, porque ela parecia mais um vale de ossos secos, Deus começou a despertar um grupo de jovens universitários para orar. E eles começaram a buscar a Deus. E eles começaram a acertar a vida com Deus. E eles começaram a confessar os seus pecados. E eles começaram a chorar diante de Deus, clamando por um avivamento espiritual. Formaram um clube chamado Clube Santo, em Oxford. Não para se reunir sexta-feira à tarde, num barzinho da esquina, num happy hour. Mas se reuniam para buscar a Deus em oração. E foi exatamente na madrugada de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que os céus se fenderam, e Deus desceu com grande poder sobre aqueles jovens. Lá estava John Wesley, lá estava Carlos Wesley, lá estava George Whitefield, e o Espírito Santo de Deus os tomou, o Espírito Santo de Deus os levantou, e esses moços saíram cheios do Espírito Santo, pregando com poder a palavra de Deus. As igrejas se encheram de gente faminta da palavra. Nas praças, as pessoas se acotovelavam para ouvir a palavra de Deus, tamanha multidão que se ajuntava, e um avivamento varreu toda a Inglaterra. Milhares de pessoas salvas, igrejas estabelecidas. Os historiadores chegam a afirmar que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu disse para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu citei para ela o que aconteceu na Romênia. Vocês sabem que a Romênia ficou muitos anos debaixo de um governo carrasco, truculento, totalitário, ditador de Ceausescu e da sua mulher. Pobreza, opressão, perseguição, opróbrio. O que talvez alguns não se lembrem é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. Talvez alguns não se lembrem, é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para desencadear esse processo. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, na cidade de Timisoara, para expulsar o pastor da cidade. Os 80 membros da igreja se reuniram ao redor da casa do pastor, formando um cordão de isolamento. A polícia foi buscar reforços. Os crentes da cidade se uniram. Na boca da noite, um jovem batista comprou velas e as distribuiu para os crentes ao redor da casa. A polícia chegou com truculência, com as suas metralhadoras, com seus fuzis, e começaram a atirar nos crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista. Correram com ele para o hospital, para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava gemendo no seu leito de dor, alguém se aproxima dele e pergunta: você está arrependido, moço? Ele disse: não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Igreja Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe! Deus existe! Deus existe! Liberdade! 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 Aquele grito encontrou ouvidos na Romênia. 10 dias depois, havia mais de 100.000 pessoas em praça pública, na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o evangelho pode prosperar hoje naquela nação. Eu creio, irmãos, que Deus pode fazer o mesmo entre nós, na nossa pátria. Deus pode trazer sobre nós um poderoso avivamento espiritual. E o texto que acabamos de ler nos fala sobre isso. Eu gostaria de abordar 4 verdades aqui nesse texto. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja.
Terceiro, o avivamento deve ser motivo de clamor da igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Vejamos o primeiro ponto. O avivamento é promessa de Deus. E eu quero chamar a sua atenção que essa promessa tem duas características. Em primeiro lugar, a promessa do avivamento é uma promessa segura. Confira comigo o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quem está prometendo não é homem para mentir. Quem está prometendo é o próprio Deus, que não pode falhar. Não é uma igreja que está prometendo, não é um pastor que está prometendo, não é um concílio eclesiástico que está prometendo. Quem está prometendo o derramamento do Espírito é o próprio Deus, que vela pela sua palavra em a cumprir. É importante entender, meus amados irmãos, que nada nem ninguém pode deter o avanço de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A pobreza não pode, a perseguição não pode, o martírio não pode. A igreja de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, ela é invencível. Como vocês cantam, é obra santa, ninguém detém. É curioso que no primeiro século, o sinédrio judaico tentou impedir o avanço da igreja, prendendo os apóstolos, açoitando os apóstolos, intimidando os apóstolos, acuando e perseguindo a igreja. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Os imperadores romanos tentaram impedir o avanço da igreja, a partir de Nero, perseguindo de forma impiedosa e implacável os crentes, queimando-os em praça pública, enrolando-os em peles de animais, jogando-os nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja avançava, mais a igreja crescia, porque a igreja de Deus, cheia do Espírito de Deus, é invencível. 1553, assume o governo da Inglaterra Maria Tudor. Maria Tudor, chamada de Maria Sanguinária, persegue de forma impiedosa os crentes na Inglaterra. Ela manda para a estaca os três principais líderes protestantes da Inglaterra: Ridley, Latimer e Cranmer. Outros tantos são mortos impiedosamente. Outros, para se livrarem da morte, fogem para o continente. E vão ter contato exatamente com países onde a reforma protestante já estava estabelecida. Na Alemanha, na Suíça, na Holanda. Quis a providência de Deus que Maria Tudor morresse 5 anos depois, em 1558. E Isabel assume o governo da Inglaterra num longo reinado de 1558 a 1603. E o primeiro decreto de Isabel é permitir que os foragidos voltassem para a Inglaterra. Tendo eles contato agora no continente com países onde a reforma já estava estabelecida, retornam para a Inglaterra fazendo 4 exigências para a igreja da Inglaterra. Queremos uma igreja com doutrina pura. Queremos uma igreja com liturgia pura, queremos uma igreja com governo puro, queremos uma igreja com vida pura. E desencadeia-se na Inglaterra um dos mais importantes movimentos de reforma e reavivamento de toda a história da igreja, o movimento dos puritanos. Na verdade, Maria Tudor pensava que estava destruindo a igreja, e ela estava promovendo a igreja. Porque ninguém pode destruir a igreja de Deus, é obra santa. Ninguém detém, quando a igreja está cheia do Espírito Santo de Deus. E Deus prometeu que Ele vai derramar do seu Espírito. Mas notem vocês que esta promessa não é apenas uma promessa segura. Em segundo lugar, ele é uma promessa abundante. Volte os olhos para o verso 3 de novo. Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem vocês que está falando de torrentes, está falando de derramamento,
Está falando de algo caudaloso, está falando de algo profuso, está falando de algo abundante. A Bíblia diz que Deus não dá o seu Espírito por medida, é um derramamento do Espírito. Talvez, irmãos, o maior problema nosso é que nós somos levados a imaginar e até a pensar que tudo aquilo que Deus quer e pode fazer em nossa vida é aquilo que nós já experimentamos. E nós limitamos a obra de Deus à nossa experiência. Pois a Bíblia diz que Deus pode fazer não mais, não muito mais, mas Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Portanto, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos dos séculos. Talvez o ponto culminante da teologia de Paulo é encontrado nas suas orações. Leia as orações de Paulo e vocês alcançarão o pináculo da teologia do apóstolo. E para mim a oração mais audaciosa e mais ousada que nós lemos na Bíblia é aquela que está em Efésios capítulo 3, versículo 19. Paulo ora para que você e eu, para que a igreja de Deus seja tomada não de Deus, não da plenitude de Deus, mas que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E você pergunta, quem é Deus? E você e eu sabemos que Deus é autoexistente, que Deus é imenso, que Deus é infinito, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é transcendente, que Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Mas se você pergunta qual é o tamanho do que Deus criou, nenhum astrônomo sabe responder, nenhum astrônomo. Mas você e eu sabemos uma coisa: o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Porém, os estudiosos afirmam categoricamente hoje que o universo tem em torno de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você conseguisse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade da outra. O seu Deus é maior do que tudo isso. O seu Deus criou tudo isso. E Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E se você pensa que Paulo estaria delirando de dentro de uma prisão, ao fazer pedido tão audacioso, ele faz questão de registrar no verso seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Permita-me ilustrar esse ponto. No século XIX havia uma família muito pobre nos Estados Unidos. Esta família tinha 7 filhos pequenos de 14 anos para baixo. Quando o chefe dessa família morre, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 filhos pequenos para criar e grávida do 8º filho. Vieram os credores e levaram tudo que a viúva tinha. Quando nasceu o 8º filho, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. As pessoas diziam para aquela mulher: a senhora não tem condições de criar esses filhos, eles vão morrer de fome, a senhora tem que dar a metade deles para alguém cuidar deles. E ela disse: eu não abro mão dos meus filhos. Com 39 anos de idade, ela estava com os cabelos brancos, de tanto trabalhar no campo, do nascer do sol ao apontar das estrelas para cuidar dos filhos. O 5º filho um dia disse para ela: mamãe, Deus tem um plano na minha vida. Eu vou sair da roça, eu vou para a cidade. Foi para Boston, em Massachusetts. Lá encontrou um emprego numa sapataria. E um dia o seu professor de escola dominical
Porque escola dominical não acontece apenas no templo, acontece na rua, acontece nos lares, acontece nas fábricas, acontece nas empresas, acontece onde existe um homem ou mulher de Deus comprometidos com o ensino da palavra de Deus. E o senhor Mr. Edward Kimball vai àquela sapataria e leva aquele moço a Cristo, lá no seu trabalho. Esse moço um dia está na igreja e o pregador estava dizendo o seguinte: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Esse moço diz: meu Deus, eu quero ser este homem. Um dia ele pregava em Chicago e duas senhoras idosas da igreja metodista abordaram-no na porta da igreja: nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou: mas por que vocês estão orando por mim? E elas responderam: para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Certa feita ele caminhava em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com grande poder sobre ele. Ele saiu correndo, entrou numa casa de um amigo, fechou a porta do quarto, ajoelhou-se e disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele foi invadido por uma doçura celestial, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e quando este homem já não suportava mais, diz: meu Deus, eu não aguento mais, basta, Senhor. Quando ele se levantou, a história dele nunca mais foi a mesma. A história da América nunca mais foi a mesma. Este homem era Dwight Lyman Moody, o maior avivalista de todos os tempos. O homem que levou a Cristo mais de 500 mil pessoas. Deus pode fazer o mesmo. Deus pode fazer o mesmo. É promessa dele. Segura e abundante. Segundo lugar, irmãos, o avivamento não é apenas promessa de Deus, o avivamento é necessidade da igreja. Confira comigo de novo o versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Prestem atenção, que há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. O vento, o hálito, o azeite, a pomba, o fogo. Mas aprove a Deus escolher a figura da água, o símbolo da água, neste versículo. Por quê? Por quê? Penso eu, para nos ensinar pelo menos 3 lições. Primeiro, não há vida sem água. Você pode ter a melhor terra, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia, se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templos modernos, você pode ter aparelhagens sofisticadas, você pode ter coral extraordinário com orquestra maviosa, você pode ter pregadores ilustres e cultos pregando, mas sem o Espírito Santo não tem vida na igreja. Eu preciso concordar com o pregador batista Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse que é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano, do que eu acreditar que uma alma sequer possa ser salva, senão pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem convence de pecado, é o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo quem sela, é o Espírito Santo quem batiza no corpo de Cristo, é o Espírito Santo quem santifica, é o Espírito Santo quem nos dá dons, é o Espírito Santo quem nos dá poder, é o Espírito Santo quem leva a igreja adiante. Nós precisamos do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo. Nada substitui a obra do Espírito Santo, nada. Hoje, muitas vezes, quando a igreja se torna árida e seca, nós somos tentados a mudar os métodos. Mas eu preciso concordar com E.M. Bounds, um metodista piedoso do século XIX, quando ele disse: nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Homens cheios do seu Espírito. Homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam.
Lutero dizia: sermão sem unção endurece o coração das pessoas. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Quando Spurgeon subia os degraus do púlpito da sua igreja, diz os historiadores, que cada degrau que ele ia subindo, ele ia dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. O que toca os corações, irmãos, não é o nosso método, não é o nosso conhecimento, não é a nossa eloquência, não é a nossa metodologia, é só o Espírito Santo quem tem poder de tocar os corações, de converter os corações, de santificar os corações e de realizar a obra de Deus. Segundo lugar, irmãos, a água é necessária para purificar. Purificar. Eu não sei se você já fez esta pergunta, eu já fiz centenas de vezes. Centenas de vezes. Por que, meu Deus? Por que que nós ainda não experimentamos este avivamento? Por que que os céus ainda não se fenderam? Será que a mão de Deus está encolhida? Será que os ouvidos de Deus estão surdos? Será que o coração de Deus está insensível? Será que a igreja não está necessitando? E a única resposta que você encontra é que o que está retendo estas torrentes de Deus é o pecado. É o pecado. Entre a terra seca e as chuvas de Deus, existe Baal que precisa ser tirado do caminho. Elias não subiu para o cume do Carmelo para pedir as chuvas restauradoras de Deus, a não ser depois que ele eliminou Baal, que tirou Baal do caminho. Não adianta trocar Baal de lugar. Não adianta vestir Baal com novas roupagens. Baal tem que ser tirado do caminho. Diz a Bíblia que quando Israel, depois de uma vitória retumbante sobre a fortaleza de Jericó, caiu de forma vergonhosa nas mãos de uma pequena cidade, a cidade de Ai. E o que faltou ali não foi planejamento, o que faltou ali não foi estratégia, o que faltou ali não foi senso administrativo de um comandante de guerra, o que faltou ali foi santificação. E quando Josué e seus líderes se prostraram com o rosto em terra, diante daquela vergonhosa derrota, Deus disse para Josué: pode ficar de pé, Josué, tem pecado no meio do arraial. Enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for tirado, não podereis resistir aos vossos inimigos. Às vezes, tolamente nós pensamos que o nosso maior perigo é o diabo, e não é, e não é, e não é. Quem sabe de cor Romanos 8:31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você teve dúvida alguma vez que o diabo é contra você? Alguma vez você teve dúvida que o diabo é contra a igreja? Ele sempre foi, sempre há de ser. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas você já fez uma segunda pergunta? E se Deus for contra nós, quem será por nós? E se Deus não estiver do nosso lado? Como é que nós vamos avançar? Moisés disse: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça sair desse lugar. Um anjo não serve para nós. O anjo é muito bom, mas o anjo não é suficiente. Nós não vamos sair se tu não fores conosco. E Deus está dizendo: se houver pecado no meio do arraial, eu não serei convosco. Meus amados, o grande problema hoje é que há pecado no meio do arraial de Deus. O índice de divórcio hoje no meio dos crentes é praticamente o mesmo índice daqueles que não são crentes.
O índice de moços e moças que vão para o casamento com experiências sexuais antes do casamento é praticamente o mesmo índice daqueles que não são crentes. O índice de gente hoje corrompida moralmente, desonesta dentro das igrejas é quase o mesmo índice daqueles que não são crentes. Uma das últimas pesquisas que se fez no Brasil sobre credibilidade descobriu que as 3 classes mais desacreditadas do Brasil são os políticos, a polícia e os pastores. Ser chamado de pastor hoje, em vez de abrir portas, fecha portas. Todo ano eu vou ao Canadá. Nos últimos 5 anos, toda vez que me fazem a pergunta, e a mesma pergunta, quem é o senhor? O que o senhor veio fazer aqui? Eu digo, eu sou pastor e vim aqui pregar a palavra de Deus. Eles me mandam para uma entrevista mais detalhada, porque falar que é pastor gera suspeita de desonestidade. Há empresas que, se você, na hora de fazer um crediário para comprar um carro ou qualquer outra coisa, colocar na ficha pastor, se cancela o crediário e não se abre mais a conta. Dr. D.A. Carson, um ilustre pregador americano, disse que nos Estados Unidos a classe que mais se divorcia não é advogado, não é médico, não é engenheiro, não é professor, a classe que mais divorcia é a classe pastoral. Há alguns anos, quando uma moça se candidatava para se casar com um seminarista, isso era como que um passaporte para um casamento feliz. Casar com um pastor hoje é contrato de risco. E Deus está nos mostrando, enquanto houver pecado no arraial, eu não serei convosco. Eu tenho andado pelo Brasil, queridos, eu tenho ficado muito triste com uma coisa que está acontecendo na igreja evangélica brasileira. É o secularismo galopante em que nós estamos entrando. As pessoas são crentes na igreja. Na igreja é tudo muito bonito, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas portão para fora, já não há mais conexão entre aquilo que professamos e aquilo que fazemos. Os mesmos esquemas, a mesma urdidura do mal, de jogos, de interesse, nos bastidores. E a Bíblia diz que Deus não aceita iniquidade associada à Assembleia Solene. Ou nós confrontamos o pecado, ou nós denunciemos o pecado, ou nós abandonemos o pecado, ou as torrentes de Deus ficarão retidas. Só o Espírito Santo, irmãos, pode trazer convicção de pecado. Nós precisamos do Espírito Santo para que Ele traga e gere convicção de pecado sobre nós, porque nunca houve um avivamento na história da igreja que não fosse precedido por convicção de pecado, por choro pelo pecado, por abandono do pecado, arrependimento genuíno e verdadeiro. E notem vocês, quando o profeta Joel está falando sobre a preparação para o derramamento do Espírito, ele manda convocar uma assembleia solene. E ele manda trazer as crianças, e ele manda trazer os jovens, e ele manda trazer aqueles que vão se casar, e ele manda trazer os anciãos, e ele manda trazer todo o povo. Mas quando se dirige aos líderes, aos sacerdotes, há uma ordem lá: chorem, 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 entre o pórtico e o altar, clamando: poupa o teu povo, Senhor. Talvez, meus irmãos, talvez não há nenhum grupo mais blindado em relação à convicção de pecado do que os pastores. Nós estamos tão acostumados com o sagrado que perdemos o temor com as coisas de Deus. Eu conheço pastores que estão vivendo em adultério há anos, mas que só vão parar no dia que forem flagrados num escândalo público. E vão para o púlpito, e pregam, e vão e ministram a ceia, e vão e aconselham, e vão e pregam contra o pecado do púlpito, e descem do púlpito para se chafurdarem no pecado.
nós precisamos do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo gere arrependimento. Para que o Espírito Santo traga arrependimento. Para que o Espírito Santo produza em nós choro, tristeza pelo pecado. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas em terceiro lugar, irmãos, a água é necessária para matar a sede. Matar a sede. E é curioso que às vezes nós geramos determinadas sedes de outras coisas. De reconhecimento, de aplausos humanos, de títulos, de diplomas, de cursos e mais cursos. E eu não sou contrário a você estudar e a você ter cursos e fazer um mestrado, um doutorado, ao contrário. Mas preste atenção nisso. Eu não conheço ninguém que pelo fato de ser doutor se tornou melhor pastor por isso. Há muitos doutores matando igrejas. O que é necessário, querido, é você juntar conhecimento com piedade. É de você ter luz na mente, mas ter fogo no coração. É de você associar ortodoxia com plenitude do Espírito Santo de Deus. E nada, absolutamente nada pode preencher esse vazio e matar essa sede do seu coração, a não ser que você seja pleno e transbordante do Espírito Santo de Deus. Mas há uma terceira verdade, então, que eu gostaria de abordar. Primeiro, o avivamento é o que mesmo? Quem pode repetir comigo? O avivamento é promessa de Deus. Segundo lugar, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser motivo de um profundo clamor da igreja. Volte os olhos comigo para o verso 3 outra vez. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu chamo a sua atenção para duas figuras aí: sedento e terra seca. Você já viu uma terra esturricada, bramando por água, por chuva? A terra rachada, com muitos meses de sol, sem uma gota d'água. Aquela terra chora, aquela terra grita, aquela terra clama por chuva. Você já passou sede num lugar que não tinha água? A sede é diferente da fome. Quando você está com fome, seu estômago dói, reclama. Mas se você não se alimenta, a dor vai embora. E você jejua um dia, e você jejua 2 dias, e você jejua 3 dias. Eu conheço gente que jejua 1 semana, conheço alguns que já jejuaram 40 dias. Não é assim com a sede. Não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede esmaga você. A sede consome você. A sede estiola você. A sede mata você. Sabe quando é que nós vamos experimentar um avivamento? É quando a nossa alma estiver como a terra seca, precisando de chuva. É quando nós estivermos sedentos, clamando por água. É quando nós tivermos sede de Deus. Olha para a nossa geração hoje, irmãos. Olhe para a pregação que você está escutando nesse século hoje. As pessoas não estão com sede de Deus, elas estão com sede das bênçãos de Deus. Elas correm atrás da bênção de Deus. Elas querem prosperidade, elas querem saúde, elas querem milagres, elas querem isso, elas querem aquilo. Na verdade, o centro de tudo são elas mesmas. Mas avivamento não é sede de bênção, avivamento é sede do abençoador. Avivamento não é sede de coisas, avivamento é sede de Deus. Quanta gente que está buscando a Deus hoje, templos hiperlotados, multidões se acotovelando, elas não estão procurando Deus. Elas estão procurando o que Deus pode dar. Mas avivamento não é sede daquilo que Deus pode dar, avivamento é sede de Deus. A minha alma tem sede
de Deus. Só Deus satisfaz. Só Deus preenche o coração. É por isso, meus amados, que nunca houve na história da igreja nenhum avivamento sem ser precedido por oração. Oração. Eu tive o privilégio de ir alguns anos na Coreia do Sul. Nós visitamos igrejas presbiterianas, metodistas e assembleianas. Visitamos igrejas de 5 mil membros, de 12 mil membros, de 18 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 82 mil membros, de 700 mil membros. E em todas essas igrejas nós fizemos a mesma pergunta: qual é o principal fator do crescimento desta igreja? E a resposta foi a mesma: oração, oração, oração. Lá na Coreia, nenhuma igreja evangélica é organizada sem ter uma reunião diária de oração, pela madrugada. E quando eu perguntei a um pastor coreano: mas por que você ora de madrugada? Isso é cultura de vocês, vocês são orientais, isso é hábito de vocês orientais. Ele disse: não. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar porque Deus é prioridade na nossa vida. Eu fui ao maior seminário teológico da Coreia, 1.860 alunos. O diretor do seminário nos disse: o aluno que faltar a 2 reuniões de oração durante o ano, pela madrugada, sem ser por motivo justo, é mandado embora, porque não serve para ser pastor. E eu pensei: meu Deus, se fosse no Brasil, os seminários estariam todos fechados. Eu fui numa igreja que tinha, na época, 55 mil membros, hoje já tem 82 mil membros. Aquela igreja tem 4 reuniões diárias de oração. Uma das 4 às 5 da manhã, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, outra das 7 às 8. Nós fomos numa delas, a segunda do dia, de 5 às 6. Eu confesso que eu nunca vi nada igual na vida. Quando nós nos aproximávamos, era noite, fazia frio ainda, uma multidão correndo para a igreja, e nós chegamos no estacionamento, os diáconos paramentados, cuidando dos estacionamentos. Quando nós entramos no templo, a igreja lotada, o coral togado, o pregador no púlpito, não tinha mais lugar para sentar. Eu contei mais de 80 pessoas assentadas de frente do púlpito, porque não tinha mais lugar para sentar, numa das reuniões diárias de oração. Quando esse povo levantou a voz para orar, a sensação é que os céus haviam se fendido e Deus havia descido daquele lugar. Nós fomos na igreja do pastor Po Yang-Shu, uma igreja com 700 mil membros, uma igreja com mais de 700 pastores auxiliares, uma igreja com mais de 10 mil grupos familiares, uma igreja com emissoras de rádio e de televisão, com um jornal diário de 2 milhões de cópias por dia. E eu fiquei pensando: meu Deus, como é que deve ser a agenda desse pastor? Para minha surpresa, ele nos disse, e li nos seus livros, que ele gasta apenas 30% do seu tempo para administrar esta grande igreja e gasta 70% do seu tempo em oração e meditação da palavra. Eu comecei a entender que Deus é prioridade. Um dia o telefone do seu gabinete tocou, a secretária atendeu e a pessoa disse: eu quero falar com o pastor Po Yang-Shu. A secretária disse: ele não pode atender o senhor não, ele está orando. Aí o homem engrossou a voz do outro lado da linha: eu sou o presidente da Coreia e quero falar com ele agora. A secretária respondeu: ele não vai atender o senhor não, ele está orando. Mais tarde o presidente ligou bravo para o pastor. E o pastor respondeu: eu não atendi o senhor, porque eu estava conversando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Eu comecei a entender que Deus é prioridade. Avivamento é sede de Deus. Sede de Deus. Ah, queridos, quantas vezes nós estamos tendo sede de outras coisas. Outras coisas. Que Deus gere em nós fome. Que Deus gere em nós sede. Que Deus desperte a nossa alma para buscar o Senhor com toda a força do nosso coração. Finalmente, queridos, vamos ao último ponto. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento é motivo de clamor da igreja.
quarto avivamento traz resultados extraordinários. E o primeiro resultado extraordinário que traz está no versículo 4. Crescimento numérico da igreja. E os teus descendentes brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Louvado seja Deus. Em épocas de avivamento, Deus pode fazer mais num dia do que nós podemos fazer na força do braço em meses e anos. Nos Estados Unidos, 1857, 1859, mais de 2 milhões de pessoas salvas naquele avivamento. 1904, país de Gales, em 6 meses, mais de 100 mil pessoas convertidas naquele grande avivamento. Eu estive em Quacisabanto, onde aconteceu na África do Sul um avivamento em 1966, um templo construído para 15 mil pessoas numa fazenda, com 3 cultos por dia, e gente vindo do mundo inteiro para ver o que Deus está fazendo naquele lugar. Eu não sei quantos de vocês conhecem o pastor Ronaldo Lidório, um missionário brasileiro, um homem de Deus. Para mim hoje uma das maiores expressões da missiologia no mundo. Ronaldo foi ainda muito moço plantar uma igreja entre os Concombas em Gana, na África. E ele demorou alguns meses para chegar àquela aldeia, algumas semanas para localizar aquele povo no mapa, no meio de pântanos, lagos. E quando ele chegou e descobriu o povo, um povo ágrafe, um povo feiticeiro, animista, ele orou a Deus 3 meses para Deus lhe dar uma estratégia para alcançar aquele povo. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus lhe deu o primeiro milagre naquele lugar. O povo não aprendeu o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles, eles não conseguiam pronunciar. Aí trocaram o nome dele para um nome africano, Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém lhe perguntava qual é o seu nome. E ele respondia, eu sou o homem que diz que existe um Deus. Segunda pergunta, quem é o seu Deus? E ele respondia, ajunte o povo da sua aldeia que eu lhes contarei quem é o meu Deus. Não tinha melhor introdução de sermão do que o nome dele. Desta maneira, uma mulher de uma aldeia vizinha, sabendo que lá em Coni havia um homem que dizia existir um Deus vivo, fez uma viagem a pé de 3 dias, com a criança de 7 meses, enrolada num lençol, à beira da morte, com o corpo coberto de feridas, com a pele quase necrosada. E aquela mulher chega e pergunta, o senhor é o homem que diz que existe um Deus? Ronaldo disse, sou eu mesmo. E a mulher disse, eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar. Os deuses que eu conheço não poderão fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peça ao seu Deus para curar minha filha. Desembrulhou a criança dos lençóis, ferida da cabeça aos pés. O pastor Ronaldo pegou aquela criança nos braços e disse, meu Deus, este povo não sabe que tu és o Deus vivo. Este povo não sabe que o teu filho tem todo o poder nos céus e na terra. Cura esta criança, Senhor, para a glória do teu nome, para testemunho do evangelho entre esse povo. Embrulhou a criança de volta nos lençóis, devolveu-a para a mãe. A mãe pega o caminho de volta para a sua aldeia, 3 dias a pé. Quando ela chega na aldeia e desembrulha a criança, nem cicatriz de ferida havia mais no corpo da criança. E aquela mãe saiu gritando a plenos pulmões ter encontrado o Deus vivo em todas as cabanas da sua aldeia. O Ronaldo ficou ali pouco mais de 5 anos e plantou 14 igrejas com mais de 4 mil pessoas convertidas. Traduziu o Novo Testamento para a língua daquele povo e hoje já são mais de 40 igrejas com dezenas de milhares de pessoas convertidas e salvas. Porque quando Deus derrama do seu espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Segundo resultado do avivamento, queridos, confira comigo o versículo 5. É testemunho verbal dos crentes. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O Instituto Moody fez uma pesquisa e detectou, identificou
que apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Cristo. Se esse fenômeno fosse biológico, a raça humana estaria em risco de extinção. O que acontece em tempo de avivamento? Crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, pastores, missionários, todos saem dizendo: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Imagine, irmãos, se o exército de Deus se levantasse nas escolas, nas universidades, nas fábricas, nas indústrias, no comércio, na rua, nas praças, nos becos, nos morros, nos cantos da vida, dizendo: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Essa mensagem sairia na velocidade de um rastilho de pólvora, e a palavra de Deus haveria de impactar e prevalecer em nossa nação. Talvez você argumente: mas pastor, eu não sei pregar, mas eu não tenho um conhecimento tão técnico da Bíblia, eu não conheço, na verdade, nem mesmo um método de evangelismo pessoal. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amado, embora estejamos aqui num grupo de líderes e obreiros, não é o seu conhecimento que toca o coração das pessoas, nem é mesmo a sua eloquência, é o poder do evangelho de Jesus Cristo. Você sabe tudo quanto é necessário para levar uma pessoa a Cristo. E se tem alguém aqui que não sabe nada, talvez possa dizer: eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Quando eu cheguei no seminário de Campinas, como seminarista em 1978, vindo do interior, uma missionária americana um dia me disse: eu vou levar você na escola de cadetes, para você conhecer. Eu falei: que bom, quero ir. E com aquele entusiasmo de que quem chega no seminário, que nunca deve ser perdido. Primeiro soldado que eu vi na minha frente, João Miguel Corpas, uma farda engomada, com nome bordado na lapela na farda. E eu me aproximei do João Miguel Corpas e perguntei: João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho de Deus? E o João Miguel Corpas faltou pouco me bater. Ele foi insolente, ele foi blasfemo. Ele disse: não acredito nessa tolice. Eu não acredito nessa bobagem, não vem me falar nesse negócio de Deus, eu não acredito em Deus. E eu fiquei, confesso a vocês, confuso, paralisado, sem rumo, perdi o rumo de casa. Mas antes de ir embora, Deus me colocou uma palavra de ousadia para dizer para o João Miguel Corpas: João Miguel Corpas, antes de ir embora eu tenho que lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, você acredita nele ou não. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você, se importa com você e provou o amor dele por você, mandando Jesus Cristo, seu Filho, para morrer no seu lugar, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo, e sair correndo porque o cara estava com a metralhadora na mão. O que eu não esperava de jeito nenhum, é que no dia seguinte, a missionária voltasse ao seminário. Disse: Hernando, você quer que você vá na minha casa agora? Eu falei: o que aconteceu? O João Miguel Corpas está lá em casa e quer te ver. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Quando eu chego naquela casa, o João Miguel Corpas estava sentado num sofá. Quando ele me viu entrando, ele correu na minha direção. Ele me agarrou pelos braços. E em lágrimas nos olhos disse: por favor, me fale do seu Deus. Me fale do seu Jesus. E aquele soldado ateu estava caindo de joelhos, se rendendo aos pés do Salvador. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, de ver sendo batizado. Era mês de julho, quando eu voltei das férias, ele disse: eu já levei 3 colegas a Cristo da escola de cadetes. Depois que eu saí do seminário, eu perdi o contato com João Miguel Corpas. 30 anos sem vê-lo. Pregando este ano no congresso da CEPAL, alguém se aproxima de mim e pergunta: você tem notícia do João Miguel Corpas? Eu disse: não, eu gostaria de ter. E me respondeu ele: pois o João Miguel Corpas está concorrendo ao generalato, vai ser general. E tem outra coisa, ele é ministro do Evangelho. Na semana seguinte eu recebo um e-mail de João Miguel Corpas dizendo: pastor Hernandes, o seu trabalho no Senhor não foi em vão, eu quero te ver. Na semana seguinte eu estava marcando um encontro com ele aqui na igreja presbiteriana de Vila Mariana, onde vim pregar. Ele veio, trouxe a sua esposa e me disse: o senhor não pode imaginar as coisas magníficas que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida.
Abra sua boca, meu irmão, e Deus a encherá. Mas eu termino aqui dizendo que o avivamento traz um último resultado. Não apenas testemunho verbal, mas também testemunho de vida. Olha o verso 5. O outro ainda escreverá na própria palma da mão: eu sou do Senhor. Tem muita gente que diz que é do Senhor, mas quando você vai examinar a vida dela, você fica em dúvida. O IBGE demonstrou para nós um crescimento exponencial da igreja evangélica. Mas grande parte desse crescimento, você fica em dúvida se é o evangelho que está crescendo. Porque tem muita gente que diz que é de Deus, mas o Deus dele é o dinheiro. Diz que é de Deus, mas vive miscuído em esquemas de corrupção. Dizem que é de Deus, mas vive na impureza. Nós precisamos de um avivamento que traga uma faxina ética para a vida da igreja, que transforme o caráter, que mude o casamento, que mude o relacionamento com os filhos, que mude a família, que impacte a sociedade, para que a igreja seja luz, seja sal, seja perfume de Cristo, para que a igreja seja pura e santa, a esperar e aguardar a chegada do noivo. É este avivamento que eu creio, é por esse avivamento que eu oro, e a minha súplica a Deus é que o Senhor fenda os céus e traga sobre nós as torrentes do seu Espírito. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Ó Deus bendito, ó Deus de toda graça, ouve do céu, Senhor. Olha para o teu povo. Nós precisamos desesperadamente das torrentes do teu Espírito. Nós não podemos fazer a tua obra na nossa própria força, pela nossa própria inteligência, pelos nossos próprios métodos. Nós não temos capacidade sequer, Deus, de tocar um único coração. Só tu tens este poder. Ajuda-nos, socorre-nos, visita-nos, reveste-nos, cobre-nos nesta manhã, Senhor, com o poder do teu Espírito. E visita a tua igreja, e aviva a tua obra, e restaura a tua igreja, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.